Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde, meus caros. Saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Sem saúde, nada vai fazer sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho 2 clínicas médicas. Tenho uma formação médica. Tenho 2 clínicas médicas que se dedicam a doenças ou transtornos músculo-esqueléticos. Doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem o nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. E tais doenças do nosso sistema músculo-esquelético têm 2 acentos principais, que são dores e incapacidades físicas progressivas. A cada dia mais dores e a cada dia mais dificuldade para se movimentar. É disso que nós cuidamos, é um verdadeiro desafio. Nossas clínicas é um desfilar de dores e de incapacidades físicas. Entende? O grande desafio é conseguir tirar esses pacientes dessa cruel jornada de piora e colocá-los numa jornada muito mais agradável, com menos ou nenhuma dor e um melhor desempenho físico, uma melhor independência física. Entenderam? Porque, meus caros, na hora que esses pacientes perdem a independência física, isso por si só é um fator que causa muita depressão. Entende? Imaginem vocês são capazes de se movimentar o dia todo, indo atrás dos seus fazeres, das suas tarefas, do seu trabalho, entende? E de repente vocês ficam limitados a isso. Não podem, não posso, dói, não posso me movimentar, não posso dar um passo. E as dores, meus caros, acontecem em qualquer localização do seu corpo humano, em qualquer geografia da economia humana, como dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, braços, cotovelos, punhos, mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor terrível lombar que se irradia para uma ou para as 2 pernas. Dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Entende? Então, em qualquer localização. Mas, como sempre repetimos, tem que ter um critério médico. Por quê? Nem toda dor lombar é um problema de coluna lombar. Né? Já falamos também disso. Um câncer de pâncreas pode dar dor lombar. Um câncer do ápice de pulmão pode dar dor no pescoço. Um câncer de próstata pode dar dor ciática. Entenderam? Então é necessário sempre a análise, a observância, o critério médico para fazer o diagnóstico. Nós, médicos, somos formados e informados para fazermos diagnóstico de certeza. A todos é dado o direito de errar, menos a nós médicos. Os médicos não podem errar. É abominável o erro médico, porque fatalmente ele vai prejudicar o doente. Entenderam? Muito bem. Nós sempre damos essa abertura em nossas jornadas, dizendo que aqui a gente vem falar sobre saúde, né? Exaltar saúde. Na nossa cultura ocidental, né? Nas nossas crenças, né? Vejam vocês. Quando se fala ter saúde, né? Quando alguém espirra, você fala assim, saúde, né? Quando alguém fala isso, ele está te desejando saúde física, entende? Mas vejam vocês que eu vou dizer. Saúde, meus caros, não é ausência de doenças, entende?
Saúde é muito mais que a ausência de doenças. Entende? Saúde é muito mais que isso. Entender? Então, vejam vocês. Para a ciência médica, né, e sempre nós falamos sobre isso, e sempre repetimos que toda a ciência é materialista. Né? Toda a ciência é materialista. Né? Por quê? Porque a ciência nasce a partir de provas, de comprovação científica. Ou seja, a ciência obedece ao princípio do ver para crer. Entende? Ao princípio do ver para crer. Mas, meus caros, nós pertencemos também a uma outra realidade muito mais importante. Entende? Você não é só matéria como a medicina imagina, né? Ela trata você como matéria. Ela é materialista. Entenderam? Se você está bem de saúde, ela vai dizer, ele está bem, é sadio. Entende? Não tem doença. Se você está doente, ele vai dizer, ele está vivo, mas está doente. E se você tem uma doença muito grave, que você vai a óbito, a medicina te oferece um atestado de óbito. Entenderam? Mas será que nós somos matéria? Será que nós somos só matéria? Entenderam? Então vejam vocês. Nós temos um componente material, físico. É o seu eu físico, comumente chamado ego. É aquilo que você se olha no espelho e fala, olha eu ali. Mas você é isso? Não, você não é isso, não. Só isso, não. Isso que você vê é uma parte de você. Aliás, menor até. Entenderam? Para começar, veja você. Você tem um componente material, sem dúvida. Mas você também é energia. Entende? Tanto você é energia, que você tem um halo de energia. Né? Você tem um halo de energia em torno de você. É a sua aura. É a sua aura. E a aura é uma luminosidade energética que nem todo mundo enxerga. Entende? Os videntes têm a capacidade de ler auras. Todos nós temos auras. E a aura é um halo de energia que pode atingir até 10, 12 metros além de nós. E nos envolve completamente. Entende? Entenderam? Então, vejam vocês, o fato de vocês terem 36, 37 graus de temperatura, e o ambiente onde vocês estão está com 20 graus, por exemplo, há uma troca de energia. Você está cedendo energia para o ambiente. Entende? Porque quando se trata de energia, a natureza da energia é buscar o equilíbrio dos corpos. Entende? Então, você está a 36, 37 graus, o ambiente está a 20 graus, há uma tendência de você perder energia. Entende? Por que nos agasalhamos? Por que quando está frio, nos colocamos esses agasalhos pesados? Porque para evitar a nossa grande perda de energia. Entenderam? Entenderam? Os agasalhos funcionam para a gente como verdadeiros isolantes térmicos, energéticos. E aí nós perdemos menos energia. Claro que respirando, né, nós também perdemos energia. Para um ambiente quente, frio, né? Frio. Mais frio que o corpo humano. Por outro lado, se você está fazendo uma viagem pelo deserto de Saara ou em Las Vegas, ali a temperatura pode chegar a 50 graus. Aí inverte tudo. Se o corpo está a 36, 37, o ambiente está a 50, entende?
Então inverte tudo. Aí a energia está entrando em você. Você não está perdendo, você tem que ganhar energia. É uma lei física, inexorável. Como é a lei da gravidade, inexorável. Como é uma lei de mercado inexorável, que se chama lei da oferta e da procura. Quando a oferta é muito grande, os preços caem. Quando a oferta é pequena e a procura é alta, os preços sobem. Ninguém inventou essas leis, não. Elas existem por si só. Por si só. Entenderam? Então vejam bem. Vejam bem. Então nós falamos sempre em saúde. Tá? Em termos materiais, em termos médicos, você pode ter uma saúde física ou uma saúde mental. Entende? A medicina confunde pensamento com mente. Ela usa até como sinônimos, mas não são sinônimos. Pensamento é uma escala, uma dimensão menor. Mente é uma dimensão maior na nossa vida. Entenderam? Entenderam? Então, vejam vocês. Se você tem um físico que está em ordem, todos os teus órgãos estão funcionando perfeitamente, você recebe o título de vivo e sadio. Agora, se algum órgão funciona mal, você recebe o título de vivo e doente. E se algum desses sistemas para de funcionar, a medicina te oferece um atestado de óbito. Entenderam? Entenderam? Mas também, em termos médicos, existe uma saúde mental. Entende? Existem até clínicas, né? Que tem uma placa na clínica que diz assim, clínicas de saúde mental, entende? Que atende a transtornos mentais, dos quais os mais frequentes transtornos mentais quais são? Depressão, ansiedade, entenderam? São os transtornos mentais mais frequentes. Então, vejam vocês, nós podemos estar em saúde mental ou podemos estar em doença mental. Não esqueçam vocês que é muito difícil ter uma doença estritamente física. Não, a doença física afeta a mente. Então ela se torna psicossomática ou somatopsíquica. Entendeu? Por outro lado, uma doença mental, um transtorno mental, afeta o corpo físico. Entenderam? Por isso eu sempre também repito aqui, embora não aprendi desse jeito, na gloriosa Escola Paulista de Medicina, que todas as doenças são psicossomáticas. Algumas são muito psíquicas, pouco somáticas. Outras são menos somáticas e mais psíquicas. Entenderam? Somático se refere a um termo médico chamado soma. O soma para a ciência médica significa corpo humano. Não significa a aritmética ou a soma de números e valores, não. Esse termo soma, em medicina, significa corpo físico. Por isso diz que é uma doença psicossomática. Nasceu na mente e se manifesta no corpo físico. Entenderam? Se manifesta no corpo físico. Entende? Então, assim, meus caros, né? A medicina é uma ciência de possibilidades, não de certezas. A psiquiatria é uma ciência de muito poucas possibilidades e quase nenhuma certeza, né? Existe até uma brincadeira, uma piada nos meios médicos, né? Os meus colegas me perdoem, não fui eu que inventei isso. Não fui eu, vou falar aquilo que eu ouvi. Diz assim, o clínico sabe muito e resolve pouco. O cirurgião sabe pouco e resolve muito. O psiquiatra não sabe nada e não resolve nada. Mas isso é uma brincadeira, entende? Talvez até de mau gosto. Mas é que a psiquiatria, meus caros, é muito difícil. Uma especialidade muito difícil. Tanto que o tratamento psiquiátrico tem início, tem meio, mas dificilmente tem fim. Entenderam? Dificilmente tem fim.
E é uma coisa tão difícil, meus caros, que ele contamina o próprio médico. Então saibam vocês que o psiquiatra, ele próprio faz tratamento psiquiátrico para tentar fazer uma catarse, uma limpeza de tudo que ele escuta dos seus pacientes. Entende? Entenderam? Porque isso vai reverberando no cérebro da gente. Eu trato uma clínica de dores, entende? Eu trato pacientes com dores crônicas, né? Todo dia eu convivo com dores, né? Dor no corpo todo, dor de cabeça, na nuca, no pescoço, nas costas, no peito, na região lombar, dor ciática, dor nos joelhos, tornozelos. O dia inteiro eu escuto isso, entende? De vez em quando eu tenho que dar uma descansada na minha cabeça, fazer uma limpeza da minha mente. Senão quem vai começar a sentir as dores sou eu mesmo. Entenderam? Sou eu mesmo. Entende? Então assim, vejam vocês. As minhas jornadas se chamam cura pela medicina espiritual. Isso dá margem a inúmeras perguntas. E toda hora me pergunto, por que suas jornadas chamam cura pela medicina espiritual? Entendeu? Então assim, ó, a medicina não é infalível. Eu sou médico, né? Mas em prol do meu paciente, eu uso vários raciocínios. Para quê? Para conseguir diagnóstico. Para quê? Para conseguir diagnóstico de certeza das suas doenças. Vocês não imaginam quantos doentes que eu atendo, que eu pergunto, você foi em tantos especialistas, tantos médicos, qual o teu diagnóstico? Eles dizem, não sei. Eles não falam. Quando falam, um fala uma coisa e o outro fala outra. Entenderam? Não é por incompetência médica, não. É porque é muito difícil o diagnóstico de certeza algumas vezes. Entende? Tem doenças que enganam o médico. Entende? Eu já falei a vocês. Atendi um advogado com dor no pescoço, que não era problema do pescoço, era problema de câncer do pulmão, chamado Pancoast. Entende? Atendi um paciente relativamente jovem, com uma dor ciática terrível, que não era problema de coluna. Era um câncer de próstata. Atendi pacientes com dor lombar, que era câncer de pâncreas. Por isso, meus caros, vejam você, é preciso critério médico. Sabe? Às vezes me perguntam, quiropraxia é bom? Meus caros, existe uma medicina e existe uma paramedicina. Entende? A fisioterapia é uma paramedicina. A quiropraxia é uma paramedicina. A acupuntura é uma paramedicina. Embora tenha médicos acupunturistas. Entende? Quem faz o diagnóstico é o médico. Feito o diagnóstico, o tratamento é uma decorrência. Fez o diagnóstico certo, o tratamento é o adequado. Entende? Agora, pelo amor de Deus, entende? Meus colegas nunca podem dizer, você tem uma doença incurável. Não, isso também nunca disse para ninguém. Nunca disse isso. Doença incurável, como? Não, não. Entende? Por quê? Porque assim, meus caros, você não é só carne e osso. Entenderam? Você não é só carne e osso. Então, você é corpo, mente e espírito, no sentido geral. Entenderam? Entenderam? Vejam vocês. Você aprendeu na escola fundamental que esse universo tem 3 reinos. Tá certo? Reino mineral, reino vegetal e reino animal. Não está errado, mas não está completo. Esse universo, meus caros, é feito de 5 reinos e não 3. O primeiro reino que surgiu nesse universo se chamou reino espiritual. É o reino de toda a criação. Quem fez esse universo todo foi o reino espiritual. O reino espiritual é o reino da criação. Entende? E das formas. Por isso eu chamo o reino espiritual de reino da anatomia. E a primeira criação do reino espiritual, sabe qual foi? O reino da consciência.
O que é o reino da consciência? É o reino que dá função. Vou dar um exemplo. O reino espiritual criou um planeta chamado Terra. Muito bem. E o reino espiritual criou esse planeta. E o reino da consciência o que fez? Fez esse planeta girar no seu próprio eixo 24 horas por dia, fazendo dia e noite. Entende? Esse transladar em torno de uma órbita em torno do Sol, 365 dias por ano e algumas horas, fazendo primavera, verão, outono e inverno. Então, o reino espiritual cria, o reino da consciência dá função. Entenderam? Então, no reino espiritual, meus caros, veja você, você tem 7 saúdes. Você não tem uma saúde só, uma saúde física. Não, no reino espiritual você tem 7 saúdes. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, saúde afetiva, saúde social e saúde financeira. Saúde financeira é uma das saúdes do reino espiritual que você tem que ter. Entenderam? E vou falar mais. Entende? Saúde financeira não é ter muito dinheiro. Não, é outra coisa. Saúde financeira não é ter muito dinheiro. Entende? Saúde financeira é as tuas despesas serem menores do que as suas receitas. Entende? Quem ganha R$1.500 e consegue viver com 1.200 é um rico. É um rico. Todo mês sobra R$300 na conta dele. Agora, se alguém ganha 10 mil por mês e gasta 11 mil, é um doente financeiro. Entende? E a doença financeira o que é? Falência, insolvência, carência. Entenderam? Entenderam? Doença financeira. Então, para o reino espiritual, você tem que ter uma saúde física, depois uma saúde mental, uma saúde espiritual, uma saúde emocional das suas emoções, dos seus sentimentos, né? Depois uma saúde afetiva dos seus afetos, dos seus amores. Depois uma saúde social, né? Do lugar onde você vive. Ninguém tem uma saúde social boa se mora num clima de guerra. E depois, finalmente, uma saúde financeira. Entende? Saúde financeira. Quando a saúde financeira? Quando o dinheiro que você ganha é muito mais do que você gasta e quando esse dinheiro que você está ganhando é um dinheiro honestamente ganho. Se você tem muito dinheiro e ganha de uma fonte, entende? Suspeita, entende? Desonesta, esse dinheiro vai te fazer mal. Vai te fazer mal. Entende? Ter saúde financeira não é ter muito dinheiro. Ter saúde financeira é ter uma receita maior do que as despesas. E ganhando um dinheiro sempre honestamente. Aí sim, você vai ser muito calmo, muito tranquilo. Entenderam? Você está de bem com a consciência universal. Entenderam? Muito bem. Eu estou vendo aqui que a primeira metade da jornada do nosso programa de hoje está quase terminando. De uma forma ou de outra, eu lido com dores. Entende? Então, quem me procura sempre tem dores. Eu comecei como um ortopedista traumatologista, depois enveredei para a cirurgia de coluna, me formei um cirurgião de coluna vertebral, e de tanto atender doentes de coluna vertebral, hoje eu tenho 2 clínicas que atendem praticamente só dores, com raras exceções, entende? Com raras exceções de crianças ou adolescentes que lá vão com escoliose, aquelas curvas de coluna, ou pés planos, pés chatos, que não têm dores, entende? Mas a grande maioria dos doentes que vão lá tem dores e dificuldades físicas.
E nós cuidamos disso, tentando resolver esse problema, porque esses pacientes são verdadeiros desafios. Desafios. Uma de nossas clínicas fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, perto do Hospital Albert Einstein e do estádio do Morumbi. Avenida Giovanni Gronchi, 1470, é uma casa. Muito bem. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024. Também é uma casa. Próxima do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. O telefone comum de minhas clínicas é o 11 3661 4243. Telefone celular comum a minhas clínicas é o 97082 8015. Telefone das emergências. Minhas agendas têm espaço para emergências. Quem tem dor, tem pressa. Telefone das emergências é o 119 3014 8888. Muito bem. Damos por encerrada a primeira metade da jornada de hoje. Eu volto daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto. Mas vou repetir o chavão de sempre. Vou repetir. É importante. Quando é importante, eu repito. Entende? Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. Para ser muito feliz, você precisa ter muita saúde. Sendo muito feliz, com muita saúde, você vai ter um raciocínio brilhante para poder ganhar dinheiro honestamente. Até já, eu já volto.